Oi família, espero que vocês estejam bem. Como lá fora tá frio e chovendo, hoje a nossa aula vai ser aqui do escritório. Hoje nós vamos compreender o que é uma cadeia alimentar, quais são os seus elementos e o que acontece se a gente retira seres vivos da natureza. Vamos nessa? Para a gente estudar a cadeia alimentar, nós precisamos saber do que cada ser vivo se alimenta. Então eu tenho aqui algumas imagens de seres vivos e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Eu tenho aqui as minhas plantas e algas. Então eu tenho aqui o meu acuri, que é um fruto do cerrado, bastante conhecido. Eu tenho algas, tenho gramíneas, aqui no caso braquiária, e eu tenho um araticum. Araticum, fruto do cerrado. Alguns de vocês, as mamães e os avós devem conhecer. Então, as plantas são chamadas na cadeia alimentar de produtoras. Por quê? Porque são seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese que vocês já estudaram. Então, as plantas produzem seu alimento, tirando água e nutrientes do solo, absorvendo luz solar e gás carbônico, produzindo água, oxigênio e glicose, que é o que faz a planta crescer, certo? Então, elas são os produtores da cadeia alimentar. Aí eu tenho os animais herbívoros. O que são animais herbívoros? São animais que se alimentam de plantas. Então, olha só. Eu tenho aqui a borboleta pingos de prata, que se alimenta de néctar. E a larva, a lagarta, se alimenta das folhas do maracujazeiro. Então, ela é um animal herbívoro. Eu tenho aqui o caxinguelê, que é um esquilo, aqui do Cerrado e do Pantanal, se alimenta de frutas, coquinhos e castanhas. Um roedor. Herbívoro também. Nós temos aqui o cervo do Pantanal, que se alimenta de gramíneas, também herbívoro. Eu tenho então o coelho tapiti. O coelho tapiti, também comum na nossa região, também é um animal herbívoro, se alimenta de frutos, de coquinhos e castanhas. E eu tenho aqui uma anta. A anta é conhecida como a jardineira da floresta, porque ela se alimenta de frutos e brotos, ela engole as sementes do cerrado têm uma coisa chamada dormência, elas não germinam tão facilmente, então como se elas estivessem adormecendo, esperando o momento certinho para germinar. Quando as sementes passam pelo intestino da anta, elas quebram essa dormência, e quando ela faz o seu cocozinho lá na terra, nasce uma nova planta. E aí ela acaba plantando, mesmo sem perceber, novas espécies de plantas no ambiente. Por isso ela é chamada de reflorestadora, jardineira da floresta, um animal herbívoro. Então, na nossa cadeia alimentar, nós temos os produtores, que são sempre plantas e algas, e os consumidores primários. Os consumidores primários são aqueles que consomem as plantas, que são os animais herbívoros. Nós temos ainda os consumidores secundários, que vão aqui em cima. Quem são eles? São animais carnívoros ou onívoros. O que são onívoros, professora? Onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Por exemplo, o tucano. O tucano come frutos, certo? Certo, mas ele não come somente isso. Ele também preda ovos e filhotes de aves. Então, ele é um animal onívoro. Se ele estiver predando uma ave, ele vai ser o consumidor secundário, porque a ave é o primário. Tá? O udu de coroa azul se alimenta tanto de frutos quanto de insetos. O ser humano, tanto de carne, que é de origem animal, quanto de plantas. A irara, o papamel. Vocês conhecem esse animal? É um animal aqui do Cerrado e do Pantanal. Se alimenta tanto de frutos quanto de pequenos animais. O peixe-acará é um peixe onívoro, come tanto algas, plantas aquáticas, quanto pequenos animais. Os decompositores. Quem são os seres vivos decompositores? Os orelhas de pau, são os fungos e as bactérias, né? Orelhas de pau e cogumelos são fungos. E as bactérias são seres microscópicos que essa foto foi feita no microscópio, a gente só enxerga com o auxílio de um microscópio, também são decompositores. Esses seres vivos, eles ficam sempre colocados ao lado da minha cadeia alimentar, ó. Por quê? Porque qualquer um desses seres vivos que morrem, sendo de origem vegetal ou animal, vai ser decomposto por esses seres vivos aqui. Certo? Agora eu vou montar um exemplo de cadeia alimentar aquática para vocês olharem. Então vamos lá para a nossa cadeia alimentar aquática. Aqui eu tenho algas, que são a base da cadeia alimentar aquática. Elas são seres vivos produtores.
Eu tenho um peixe onívoro, no caso o acará, que se alimenta de algas ou pequenos animais. No caso da minha cadeia, eu coloquei ele se alimentando de algas. Eu tenho um animal carnívoro, que é o tuiuiu, se alimentando, nesse caso, de peixes. Então, o peixe é o consumidor primário, o tuiuiu é o consumidor secundário, porque se alimenta do primário. E eu tenho um consumidor terciário, que é a sucuri. Por quê? Porque ela se alimenta do secundário. Eu posso colocar um gavião pega-macaco se alimentando de sucuri? Posso, porque o gavião pega-macaco também se alimenta de serpentes. Então, eu tenho produtor, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos lá? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Ah, professora, mas se o tuiuiu, você falou que o tuiuiu come serpente, come. E se o tuiuiu, então, se alimenta da sucuri? Lógico que vai ser uma sucuri menor, né? Um filhote. Ele vai ser o quê? Então, ele vai mudar de posição. Ele não é fixo na cadeia alimentar. Então, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Quem come consumidor terciário pode ser, por exemplo, um tuiuiu pode ser predado por uma onça parda? Pode. Ele vai ser o consumidor quaternário, certo? Espero que tenham entendido. Agora eu quero que vocês procurem figuras de animais aí na casa de vocês, ó. Isso aqui tudo eu recortei de livros antigos, livros velhos, antigos. Quero que vocês procurem figuras de seres vivos aí e montem a sua cadeia alimentar e mandem as fotos aqui pra Pro. E aí, conheceu um pouquinho mais sobre os animais do Mato Grosso do Sul? Compreendeu o que é uma cadeia alimentar? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para esse conhecimento chegar a mais pessoas e inscreva-se no nosso canal para você receber outras novidades. Até mais! Tchau, tchau!